Olá, torcedor Coxa Branca, estamos aqui para mais um Pod Povão, o nosso podcast, dessa vez com o nosso convidado Fábio Quadros, atual presidente do Conselho Deliberativo. Queria agradecer você por aceitar nosso convite para conversar um pouco sobre o Conselho Deliberativo. E é natural, Fábio, presidente Fábio, que as pessoas não lhe conheçam, né? Você está na política do clube já faz alguns anos, mas exercendo um cargo da importância que é como presidente do Conselho Deliberativo é a primeira vez. Então, se você puder iniciar esse nosso papo contando um pouco da sua história dentro do Conselho do Curitiba e do Curitiba em si, vai ser bom para todo mundo começar a lhe conhecer. Ginato, eu que agradeço em nome do Curitiba, esse canal aberto aqui, essa aproximação com a maior, mais fiel e apaixonada torcida do estado do Paraná. Veja, eu estou no Curitiba há 28 anos, como conselheiro. Tá? Eu me formei em 96, sou advogado trabalhista, defendo empregados e sindicatos de empregados. A minha vida inteira só atuei nessa parte, nesse ramo do direito. E assim que me formei em 96, eu já fiquei sócio. Eu tinha cadeira do Curitiba, meu pai a vida inteira me levou, o doutor Valdomiro Ferreira Filho, que é super conhecido dentro do Curitiba também, ele a vida inteira me levou no estádio, desde que de criança. E quando eu me formei, fiquei sócio já em 97, em 98 ingressei no Conselho do Curitiba. Em 2002 eu coloquei ele no Conselho daí como conselheiro do Curitiba. E assim eu sou casado há 25 anos e tenho uma filha. Maravilha. Essa é a minha vida, digamos assim, civil e curitibana. Sei. Você citou o seu pai agora, uma pessoa ímpar, muito conhecida dentro do Conselho do Curitiba. As questões que envolvem o clube, vocês dois são conselheiros vitalícios do Curitiba. Somos. Existe uma harmonia de pensamento entre vocês ou algum momento nesses anos todos de conselho vocês podem divergir de opiniões? Não, em quase tudo a gente harmoniza, né? Mas um ponto até agora foi nessa transformação do Curitiba em SAF. Ele era a favor e eu não era muito a favor, não, era até contra, entende? Mas assim, a gente convive super bem. Na época das eleições a gente sempre esteve, né, do mesmo lado, nas mesmas chapas, então a gente tem uma... Mas não é obrigatório também, né? Sabe como é que é? Cada um com a sua autonomia. Claro, entendi. Né? Você citou que vocês divergiram nessa questão da transformação do clube em SAF. Pelo jeito, você votou contra isso no Conselho. Deve ter sido, se votou, deve ter sido uma das poucas pessoas conselheiras que fizeram isso. Se aconteceu isso, o que levou você a tomar essa atitude? Veja, Reginato, na época, a história é longa, né? Eu participei ativamente de praticamente todas as campanhas que tivemos no Curitiba para a eleição de presidente. E eu participei ativamente da penúltima campanha, que teve lá a chapa do Viale, eu estava com o Viale, né? Teve a chapa Curitiba Ideal, que saiu vencedora, e tinha a chapa daí do Samir. E eu conheço bem quem estava na chapa Ideal. Então, por esse motivo que eu fui reticente com a forma como estavam fazendo todo o processo para a transformação de SAF, a venda. Então, eu fui contra por esse motivo. Não que eu fosse contra ao Curitiba se transformar numa SAF. Mas a forma, os procedimentos, a gente que está lá dentro no dia a dia tem o conhecimento. Então eu era contra. Meu pai já entrou na onda lá da forma como eles estavam vendendo Curitiba, aquele movimento de caos, né, generalizado, que não era realidade. Muita gente acreditou e entrou. Eu, na época, fui um dos poucos que não entrou nessa barca. Você, um conselheiro atuante dentro do Curitiba, você participou de todo o processo da recuperação judicial. Sim. Foi vinculado na época em que o Curitiba teria alguns anos vamos dizer,
uma questão financeira apropriada para tocar o clube com a recuperação judicial, Sem né? dúvida. Harmonizando as dívidas, alongando os prazos de pagamento, diminuindo os custos que os credores estavam nos cobrando. E, de repente, um pouco depois da recuperação judicial, vem a SAF. Você acredita que com a recuperação judicial, o clube necessariamente precisaria se tornar SAF naquele momento, em 2023? Olha, se tornar SAF não era uma necessidade, mas seria bom para o Curitiba estar pronto para um negócio futuro oportuno que fosse bom para ambas as partes. Mas que o Curitiba era plenamente administrável com a recuperação judicial, não tenha dúvida disso. A história que venderam depois foi todo um enredo muito bem entabolado para colocar a torcida dentro de um caminho, como se diz, que viabilizasse a venda da SAF. Entende? Mas o Curitiba estava viável, por óbvio. Qualquer empresa, quando você entra numa recuperação, foi tudo aceito, baixou-se as dívidas, com o dinheiro, com a receita que o Curitiba tem anual, plenamente viável. Sem dúvidas. Entendi. Você falou da questão das últimas eleições de 2020. Você também, em 2020, você também atuou nos bastidores para que se houvesse uma composição de todas as alas e não foi possível. Em 2024, você também foi uma das pessoas que mais atuaram para que não houvesse bate-chapa. Na sua visão, é inviável uma composição de todas as alas políticas do Curitiba? Sempre vai haver bate-chapa? Ou você entende que em algum momento no futuro a gente pode harmonizar todas as alas políticas para não haver algum tipo de rompimento no CD, nos bastidores do Curitiba? Veja, Reginato, o que eu entendo de Curitiba? Eu acho que o grande pulo do gato nós perdemos na eleição de 2020, onde as 3 chapas estavam próximas de um acordo e a chapa que se saiu vencedora, a Curitiba Ideal, não quis fazer essa união de todas as alas, que é a famosa lá reunião do know-how, né? Que eles chegaram na mesa com os representantes das 3 chapas e simplesmente falaram que ninguém tinha competência lá para tocar o projeto deles, um projeto que 2, 3 meses depois foi totalmente refeito e terminou onde nós estamos hoje em dia, né? Então ali eu acho que foi o grande... Perdemos a oportunidade de fazer uma união real de todo o conselho. Eu acho que é possível. E acho que nessa última reunião, nessa última eleição que teve, eu lutei bravamente para tentar fazer a união de todas, das 2 alas, né? Que na verdade se mistura numa eleição, tem gente que está numa chapa, depois está na outra, isso é comum. Mas eu nem digo que é ego, sabe? São posicionamentos políticos ainda que restaram da última eleição de 2020. Mas eu acho que para frente vai ser plenamente possível uma união. Eu estou lutando hoje em dia no Conselho para fazer desde já essa união, porque o que nos restou? Nos restou o sócio. Antigamente, o que dividia o Curitiba? Era o futebol. Por quê? Porque o presidente do clube lidava com o futebol. Sim. Se o campo ia bem, o conselho ia bem, estava todo mundo batia palma, né? A arquibancada é a mesma coisa. Se o time vai mal, todo mundo, a arquibancada não gosta, o conselho também não gosta e isso causava muita divisão lá dentro. Hoje em dia não temos mais o futebol foi terceirizado. O que nos resta é o quadro associativo. Então, ou nós nos unimos para estar lado a lado com a SAF, né? E poder até fazer frente a ela. Nós não queremos, mas se preciso for, teremos que fazer, né? E para isso temos que estar unidos. Se nós estivermos rachados dentro do Curitiba, nós não vamos conseguir colocar os interesses do Curitiba à frente da SAF. Você está praticamente com 6 meses de gestão, são 6 reuniões, incluindo aquela reunião híbrida em que o ex-presidente Jamil começou a primeira e você terminou, tomando posse do Conselho. E você traz algo novo dentro do Conselho Deliberativo, presidente Fábio, que é as comissões mistas. Né? Antigamente, as comissões dentro do Conselho Deliberativo eram feitas somente com conselheiros. E a sua gestão, com seus pares de diretoria de mesa de CD,
está trazendo alguns torcedores, alguns sócios para dentro dessas comissões. Acho que são cerca de 10 comissões e é uma maneira de aproximar o torcedor do Curitiba, no meu entender, da gestão do Conselho Deliberativo. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses 6 meses da sua gestão, o que você encontrou de maior dificuldade, quais são as suas perspectivas para o futuro, que falasse um pouco sobre esse começo de gestão sua como presidente do Conselho Deliberativo. Veja, Reginato, primeiramente eu gostaria de explicar como é que é o Conselho do Curitiba para a gente chegar na comissão. Né? Como é que funciona? O Curitiba, hoje, nós temos 160 conselheiros eleitos. São os que se candidatam com a chapa no pleito eleitoral. Fora os 160, nós temos 60 conselheiros que são vitalícios. São os conselheiros mais antigos de conselho, de tempo de casa, que completam 12 anos, limitado ao número de 60. Então, conforme alguém vai saindo desse grupo de 60, vai abrindo vaga para que outro entre. Então, fora esse conselho, o conselheiro vitalício, nós temos também o conselheiro nato, que são os ex-presidentes, ou do conselho administrativo, antigamente conselho executivo, e ex-presidentes do conselho deliberativo, que são mais em casa de 21, 22 conselheiros natos. Esse é o universo que nós temos lá dentro, certo? As comissões, nós temos 2 comissões, são permanentes e obrigatórias, que é a disciplinar e a legislativa. Fora essa, nós montamos mais 7 comissões, que são comissões especiais mistas. Por que elas são mistas? Porque nós, pela primeira vez na história do Curitiba, colocamos nessas comissões o associado. Além de colocar conselheiros, nós colocamos o associado. A elaboração da comissão cabe ao presidente do conselho, que tem o referendo da mesa. Basta o presidente nomear a pessoa, a mesa referenda e está feita a comissão. Mas nós fizemos diferente. Eu reuni os meus pares de mesa, somos em 5, com o G5, então em 10 pessoas nós elaboramos todas as comissões, pegando gente de todos os setores. Quando possível, do Conselho Administrativo, sempre vai ter um do Conselho Deliberativo, e pegamos sócios também. Para ser bem democrático, representar a força da torcida e a vontade dela dentro do Conselho. O Conselho nada mais é importante a torcida ter isso em mente, é o parlamento que representa a torcida do Curitiba, em especial associado. Então, lá nós estamos dando voz a todas as áreas, todos os setores da torcida. Eu, quando entrei no Curitiba, em 98, no Conselho, a maioria esmagadora dos conselheiros eram das sociais. Eu sou da social, sempre assisti jogos nas sociais, na antiga social, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos um conselho absolutamente pulverizado. Nós temos representantes no conselho de todos os setores, de todas as torcidas, gente que é da Mauá, da Curva, de torcida organizada, das gurias do Couto, todos os lados, sabe? Isso é muito bom porque a gente consegue ouvir o anseio do associado e tentar colocar como objetivo de concretização do Curitiba os anseios da arquibancada. Muito bom isso. É uma inovação e... É uma inovação. E é importante que o clube agregue todas as classes de torcedores. Falando em comissões, na minha visão, uma das mais importantes, não em detrimento das outras, é a comissão do novo estatuto que tem que ser elaborado. Isso. Na gestão passada, houve uma tentativa de aprovação através da Assembleia Geral dos Sócios de um novo estatuto, não foi aprovado, todo mundo sabe disso, e eu queria saber do senhor como é que está o andamento dessa comissão do novo estatuto. Eu sei que tem representantes do Conselho Deliberativo, alguns representantes de associados, Isso. o 4º vice-presidente da Associação do Curitiba também faz muito presente.
Queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que está o andamento dessas reuniões. Existe algum prazo para que se termine os trabalhos internamente no Conselho Deliberativo e que vá para a votação? Pode contar um pouco para a gente como é que está essa situação do novo Estatuto do Curitiba? Bem, só deixa eu só voltar um pouquinho nas comissões. Essa comissão, então, que está fazendo a reforma do Estatuto, ela também é uma comissão mista, tá? Então, nós temos ali um representante do Conselho Administrativo. Por quê? Porque o Estatuto tem que representar também um olhar do Conselho Administrativo, quem está vivenciando o nosso Poder Executivo, né? Tem associados, porque o Estatuto tem que representar a vontade direta do associado e da nossa torcida, e membros do Conselho Deliberativo. Essa comissão vai apresentar já o projeto do Estatuto, já está em fase finalíssima de elaboração para a Comissão Legislativa e para a mesa do Conselho, para que analisemos. Feito isso, nós vamos colocar à disposição dos conselheiros para ponderações deles, alterações, sugestões para acrescentar alguma coisa. Feito isso, nós vamos colocar para o associado se manifestar e depois vamos levar para a Assembleia Geral. Esse segundo semestre agora vamos finalizar todo esse procedimento. Presidente Fábio, o Estatuto que foi reprovado o ano passado tinha alguns itens que não caíram bem no torcedor do Curitiba, não foram bem aceitos, né? Hoje em dia é notório que a associação ela tem uma verba mensal muito pequena para se manter, né? Parece que não foi pensado muito na vida longa da associação, né? E no estatuto que foi apresentado ao nosso torcedor e que foi reprovado, um dos itens tratava da insolvência, em caso de insolvência financeira da associação, todo o seu patrimônio, como por exemplo o estádio Couto Pereira, passaria para a gestão SAF sem custo nenhum, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como anda a associação hoje em dia, como é que o Conselho Deliberativo enxerga a viabilidade econômica da associação e especificamente sobre essa questão de insolvência financeira da associação, o patrimônio passar todo para a SAF. Existe a possibilidade de, num novo estatuto, isso acontecer? Vocês vão rechaçar de maneira veemente? Como é que é o pensamento dos conselheiros atuais? Veja, Reginato, essa venda, a forma como ela foi feita, foi absolutamente, assim, eu sempre digo isso, nefasta para a associação. O que nós temos hoje em dia? Temos a SAF, que ficou gerenciando o futebol, e temos a associação. O que a associação hoje tem? A associação é o Curitiba. Eu nem gosto de ficar falando associação. Nós somos o Curitiba. Ficou com o quê? Com patrimônio físico. Todo o patrimônio físico é nosso. Está arrendado lá para a SAF, mas é nosso. O patrimônio cultural histórico é nosso. E o patrimônio, digo sempre, espiritual, que a torcida é nossa. Então, a torcida tem que ficar sempre atenta e unida ao Curitiba, à associação, porque nós somos coxa. Nós nascemos em berço coxa e sofremos e vibramos por esse time. A SAF, ela está coxa. Quem administra ela não é coxa, ela está. É literalmente aquele jogo de palavras que a gente fala, né? Eu não sou, eu estou. Sim. Eles estão, porque amanhã, depois acaba o contrato da SAF, eles podem ir lá e comprar outro time. E daí eles vão torcer para aquele outro time, coisa que nós nunca vamos fazer. Então é muito importante o sócio estar atento da importância do Curitiba e da associação e se manter filiado à associação. Por que eu digo isso? Porque realmente teve no primeiro estatuto, pós-venda do Curitiba, que já é um absurdo, porque primeiro teria que ser feito a reforma estatutária e depois a venda. Eles inverteram todo o processo, né? Primeiro fizeram a venda e agora vieram com a reforma. Tinha isso. Eles pagam de royalties para o Curitiba
R$ 40 mil mensais. R$ 40 mil mensais. Já foi feito, no meu entender, de caso pensado, que é para sufocar e tirar poderes da associação. Né? Porque com pouco dinheiro, o que você vai fazer? 40 mil. E digo mais, tem time da suburbana aqui, que é SAF, ganha 60. Nós ganhamos 40. Salvo engano, o Bahia 250 por mês. E nós 40. Nem o símbolo do Curitiba eles deixaram sob a nossa administração. Eles não podem alterar nada sem a gente aprovar, por óbvio. Mas assim, a gente, para usar esse símbolo, a gente tem que pedir autorização para a SAF. Veja o absurdo. Por isso que a torcida do Curitiba já reprovou, assim, de forma absoluta, a primeira proposta do Estatuto. Nessa nova proposta que nós estamos fazendo, nós já estamos fazendo bem diferente e colocando toda a vontade da torcida lá dentro. É para representar realmente os ideais da torcida, resguardar a associação e proteger o Curitiba para o futuro. É isso que nós pretendemos agora. Então, essa é a nossa real situação. E que tinha isso, sim, do Curitiba ter dificuldades financeiras, insolvência, passaria tudo para a SAF, que é um absurdo. Nesse início de gestão, o senhor já passou por alguns desafios, né? O mais recente foi na reunião passada, em que o senhor estava ausente, que houve um parecer positivo pela aprovação com restrição das contas da gestão anterior e foi por pleno do CD e esse parecer não foi acolhido, né, foi rejeitado. Na sua visão, por que isso aconteceu? Veja, Reginato, o parecer ele é apenas opinativo. Ele vai opinar no sentido dele, não é definitivo. Sim. Certo? Esse parecer do Conselho Fiscal. E dentro do Conselho Fiscal, esse parecer também ele foi dividido. Ele não foi de forma unânime. São 5 membros do Conselho Fiscal. 3 votaram pela aprovação com ressalvas. E 2 pela reprovação das contas da gestão anterior. Ok? O plenário do Conselho é um plenário absolutamente independente e autônomo. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia, inclusive, aprovar sem ressalvas. Sim. Ou aprovar com ressalvas conforme opinião do Conselho Fiscal, ou reprovar. E a maioria do Conselho, diante do que foi relatado, preferiu reprovar a conta. Então, é uma decisão autônoma e soberana do plenário do Conselho. E para o torcedor do Curitiba entender o que acontece agora, existe alguma restrição com a gestão passada? Existe alguma coisa a se fazer ou simplesmente reprovar e encerrou o assunto? Simplesmente reprovamos e encerra-se o assunto. Não tem maiores consequências, nada, isso é uma questão interna corporis apenas. Não vai refletir em outras searas, digamos assim. O senhor citou que é proprietário de cadeira cativa. Eu tenho ciência de que alguns proprietários de cadeira cativa, após 3 meses de inadimplência, estão perdendo seu direito de uso às cadeiras do Curitiba, né? No contrato original dessas pessoas, que em algum momento acabaram contribuindo um pouco mais financeiramente com Curitiba ao adquirir essas cadeiras, talvez tem histórico de pessoas que queriam ajudar o clube, compraram 2, 3, 4, 5 cadeiras. Nós conhecemos pessoas assim. E por algum motivo, em 3 meses de inadimplência, acabaram perdendo o direito de uso dessas cadeiras. Existe alguma, como também os sócios remidos do Curitiba, né? Existe algum debate no Conselho para reverter isso, já que a assinatura do contrato original entre essas pessoas portadoras de cadeira cativa e o clube dizia que a inadimplência de 1 ano sim perderia o direito de uso,
E emendando uma outra pergunta, existe alguma relação, alguma demanda do Conselho Deliberativo do Curitiba para a gestão SAF? Vocês conversam, vocês têm algum diálogo, vocês encaminham alguma demanda para a gestão SAF? Veja, Reginato, faz pouco tempo que nós estamos na presidência ali do Conselho. E nesse meio tempo já trocou de CEO. Agora que chegou o novo CEO do Curitiba, né, o Lucas de Paula. Eu diria para você o seguinte, que a relação com a SAF e o Conselho Deliberativo é insuficiente. Não há, assim, eu não vejo por parte deles o respeito necessário que deveríamos ter. E digo isso, assim, de forma muito convicta. Pelo seguinte, quem era sócio remido do Curitiba, aquele que ajudou a construir o estádio, que lá atrás, né, fez o esforço, doou dinheiro ao clube, eles simplesmente, por vontade deles, desconsideraram isso. Não, a pessoa não pode mais ingressar no estádio e ver o jogo. Tem que pagar, que é um absurdo. Quer dizer, é um desrespeito total com o sócio curitibano. E a mesma coisa com as cadeiras. Eles simplesmente, de forma unilateral, entendem que 3 meses sem pagar, você perde a cadeira. E você é proprietário. Como é que você vai perder a propriedade de um bem porque não pagou durante 3 meses a manutenção? Porque a cadeira você pagou. Isso. Você, para ter uma cadeira, você paga ao clube, né? X mil reais lá. Tal. E só porque não pagou a manutenção de 3 meses você vai perder? Quer dizer, é a total falta de respeito com o associado. E é por isso que eu repito, torcedor coxa, mantenha-se associado à Associação Curitiba para que possamos fazer frente a esse tipo de comportamento deles. Então, nós estamos sim com essa demanda, que cresce dia a dia no Conselho. Estou já agendando uma reunião com o CEO, com o Lucas de Paula, justamente para tratar desses temas antes da próxima reunião do Conselho, que será na última segunda-feira deste mês. Ok. Com relação, novamente, à elaboração da composição desse novo Conselho Deliberativo, nós temos hoje 9 conselheiras eleitas. Em 2020 eram 3 conselheiras. Nós temos uma presidente do Conselho Administrativo que é uma situação nova no clube. Uma mulher assumindo a presidência do Curitiba. E temos dentro da mesa do Conselho Deliberativo também uma mulher representando os nossos sócios. A sua gestão, na minha visão, inova em trazer a mulher para dentro do Conselho Deliberativo. Qual a importância disso? Como é que o senhor vê essa situação? Nós temos vários grupos femininos na torcida, Gurias do Couto, Minas da IAV, e a participação política da mulher cresce a cada eleição. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu vejo com muitos bons olhos, até porque eu sou pai de uma menina, né? Então, para mim, quanto mais espaço a mulher tiver, melhor. E eu acho que esse é o anseio da nossa torcida, sabe, Reginato? Nós fomos eleitos agora com 80% dos votos. E essa era uma das plataformas nossas de concretizar a participação da mulher e do associado no Conselho do Curitiba. Então, veja, com uma votação expressiva dessa, representa, sem dúvida nenhuma, a vontade da torcida. Nós temos hoje a primeira mulher na história do Curitiba a fazer parte da mesa do Conselho e a primeira a ser presidente do clube. É um momento épico. Temos mulheres nas principais comissões do Curitiba. Eu coloquei uma na comissão legislativa e uma na comissão disciplinar, que são as comissões obrigatórias e permanentes. E também tem mulher na reforma do Estatuto. Então, assim, eu acho espetacular. Eu acho que a mulher sempre dá um olhar diferente ao que nós estamos acostumados. Eu acho que é um olhar muito mais atento e amoroso, que é o que nós precisamos até levar para dentro dos estádios. Entendi. Concordo, claro. No início da sua gestão, acho que após a segunda reunião, eu fiz um elogio à sua presidência
em que abriu as portas do Conselho Deliberativo, transmitindo a reunião de fevereiro no YouTube. E, para mim, surpresa, isso acabou encerrando. Claro que em temas sensíveis e de debates entre os conselheiros, o áudio era cortado, mas as reuniões eram transmitidas via YouTube. Eu queria saber isso, por que esse processo cessou, e se o senhor não acha que isso pode passar uma impressão de um clube de pessoas fechado, existe alguma intenção do Conselho Deliberativo estar mais próximo da torcida do Curitiba, de explanar mais o que é debatido lá, os resultados disso? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, Reginato, eu acho que o clube nunca esteve tão próximo e tão aberto ao seu quadro associativo como estamos agora. Até por tudo que eu já falei, da representatividade, de você chamar sócios para participar das comissões. Tem sócios que participam até das reuniões ali do conselho. Os conselheiros indicam alguns sócios para participar. Claro, não dá para liberar a entrada de todos, mas sempre a gente libera ali de 3 a 5 para poder, né, verificar o que acontece. E por que nós paramos de transmitir ao vivo as reuniões que eram um anseio nosso, fazia parte da nossa plataforma e colocamos em prática. Isso foi um pedido para que cessasse a transmissão dos próprios conselheiros. Por quê? Porque estavam pegando recortes da transmissão e usando de forma indevida. Tiravam do contexto em que aquilo foi dito, foi, né, expressado, e transformavam num outro conceito absolutamente fora do que ocorreu. Então, por isso. E também alguns conselheiros gostariam de se expressar de uma forma mais veemente e se sentiam tolhidos por conta da transmissão ao vivo. Esses foram os motivos. Eu acho que foi plenamente entendido pela nossa torcida. Não há objetivo nenhum de querer fechar o clube, muito pelo contrário. E já estamos em fase de finalização dos nossos canais também. A nossa página da internet, para ficar pronta, já era para estar pronta, ocorreu aí um pequeno ruído, digamos assim, entre a gestão passada e atual, porque eles tinham pago a confecção dessa página na internet, e ela não foi concluída, não ficou o projeto que nos foi apresentado é muito aquém do que nós idealizamos, e então agora nós estamos finalizando um novo projeto dessa página e tudo mais, que é para logo estar aí no ar e mais um canal de contato com o nosso torcedor. O senhor acompanha os jogos no Couto Pereira? O senhor tem costume de ir aos jogos? A minha vida inteira, desde os anos 70. E como é que o senhor está vendo o desempenho do time do Curitiba até esse momento, pós-gestão SAF? Né? Olha, Como é que eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o senhor vê o futebol do Curitiba hoje em dia, em relação ao que era no tempo da associação, gerido pela associação? eu vejo que está muito aquém, sabe? Muito aquém do que nós imaginávamos e poderíamos estar. Veja, as 2 piores campanhas da história do Curitiba, tanto na primeira divisão como na segunda divisão, foi sob o comando da SAF. O Curitiba nunca beirou a terceira divisão. Nunca. E o ano passado chegou a flertar, né? Além de nunca ter entrado ano passado entre os 4, quase entrou na zona de rebaixamento. E na primeira divisão, nós passamos um ano inteiro de primeira divisão frequentando a zona de rebaixamento. Ou seja, já estávamos rebaixados na primeira divisão durante o campeonato inteiro. Quer dizer, isso é uma vergonha para o Curitiba. Não é isso que nós queremos. E quando o Curitiba foi gerido pelos coxas, que eu acho que até é isso que falta na SAF, é ter coxa branca lá dentro, o Curitiba nunca foi desse jeito. O Curitiba sempre foi o maior, sempre teve a melhor torcida, a maior torcida, com gente nossa. O Curitiba administrando o seu futebol. Tivemos erros na parte administrativa? Tivemos, né, que gerou dívida. Mas no campo,
o Curitiba nunca passou a vergonha que passou com a SAF. Nunca. Então eu acho que temos muito a melhorar. Esse ano eu acho que está razoável, não diria nem bom, está razoável, entende? Eu acho que o clube tem grandes chances de subir, também até pelo nível que está a segunda divisão, temos chances de subir. E nós aqui da associação estamos contribuindo com isso, porque nós deixaremos de cobrar, porque teria uma mensalidade para se cobrar para quem é sócio da associação a partir desse segundo semestre, que nós abrimos mão para que o torcedor tenha apenas um gasto, que seja ser associado da SAF, né, e poder prestigiar e incentivar o nosso time dentro de campo. Um tema que me chamou muita atenção também, logo no início da sua gestão, foi a diminuição do preço que os conselheiros pagavam no Conselho Deliberativo assim que assumisse. Parece que houve um abate aí de 50% da mensalidade. O que levou a isso? Reginato, essa forma absolutamente desastrosa como eles fizeram a venda da SAF. A associação ficou renegada, não tem direito a nada. Tá entendendo? Uhum. Então, qual que é a nossa primeira fonte de renda? Seria os royalties, os R$40 mil, que mal paga as despesas diárias do Curitiba. A segunda maior fonte de renda nossa é a contribuição do conselheiro, que a gestão passada transformou a partir desse ano para R$200. Era 100, passou para 200. E nós, já na primeira reunião nossa do Conselho Deliberativo, diminuímos pela metade. Nós fizemos uma revisão do planejamento orçamentário que eles apresentaram, diminuímos para 50%. Por quê? Porque hoje em dia não basta mais você ser sócio da SAF. Você tem que ser sócio da associação e ainda pagar para quem é conselheiro, pagar a taxa de conselho. Então nós diminuímos para R$100 para ficar viável, porque hoje nós temos representantes de todos os setores da torcida dentro do conselho. E agora, também na última reunião do conselho, para contribuir mais ainda com o nosso quadro associativo, era para ser cobrado, segundo o planejamento deles do ano passado, R$120 mensais de sócio da associação. Na primeira reunião nós transformamos para 30 e na última reunião nós isentamos. Esse ano não vai ter cobrança nenhuma. Entende? Então ficou desse jeito. Foi para viabilizar a participação do nosso associado no campo e em apoio ao Curitiba, que foi feita essa diminuição de valores. No nosso papo, transparece para mim que, na sua visão, foi um equívoco, nesse momento, a forma como se transformou o clube em gestão SAF. Estou errado na minha percepção? O senhor sente isso mesmo? Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Entende? Eu acho que o processo foi feito de forma acelerada, sem um melhor debate com a nossa torcida. É aquilo que eu te falei, eles inverteram o processo. Primeiro fizeram a venda, depois tentaram fazer uma reforma do estatuto, né? Fizeram a transformação em SAF já com um negócio engatilhado. E veja, venderam para uma SAF que não tinha, aí sim, o know-how no futebol, nenhum know-how no futebol. Não protegeram a nossa associação. Então, como é que você vai elogiar um negócio que é feito desse jeito? O nosso, hoje, associado, completamente desrespeitado pela SAF, que não permite a entrada do remido, que está tirando as cadeiras do sócio proprietário. Você veja outro ponto agora, lembrando aqui, dentro de campo. O que eles estão fazendo com as nossas cadeiras? Estão deixando um buraco de torcedores nas cadeiras sociais ali, as antigas, né? No Protorque e nas sociais. De frente para o Protorque. No meio. No meio. Eles estão querendo cobrar uma taxa a mais para você poder sentar ali. O que acontece? É uma falta de percepção futebolística incrível. Em jogo de futebol, a reta do Curitiba sempre foi também um ponto de pressão. Além das organizadas, mas as retas e principalmente a Mauá. Agora acabou com isso, só tem torcedores nas laterais das cadeiras, porque no centro pouca gente se dispôs a pagar essa taxa e está sentando lá. Quer dizer,
sabe, é um desrespeito total com o próprio futebol e com o torcedor. Ok, presidente Fábio, eu agradeço a sua presença aqui. Eu acho que a gente tocou em temas interessantes para o nosso torcedor, que até então eram desconhecidos. Deixo a palavra aberta para o senhor quiser se dirigir ao nosso torcedor, mandar alguma mensagem, falar alguma coisa que seja interessante na sua visão passar. Desejo sucesso na sua gestão e agradeço mais uma vez sua presença. Reginato, nós que agradecemos, né, esse canal de comunicação aqui com a nossa torcida. Eu deixo aqui como mensagem à nossa torcida que fiquem ao lado da associação sempre. Talvez a partir do ano que vem nós tenhamos que cobrar alguma coisa, mas vai ser uma taxa muito pequena, reduzida, o menor valor possível para que possamos gerir a associação. Repito, é a associação que pode cobrar e fazer frente à SAF. E a associação é o parlamento do torcedor. Inclusive, se algum torcedor, sócio, tiver alguma reivindicação, alguma coisa, tragam para o conselho, tragam para a associação para que possamos, né, intervir junto à SAF para alcançar o objetivo desejado pelo torcedor. Veja, sem o torcedor e sem a associação, a SAF vai mandar e desmandar plenamente. Então nós temos que estar. Nós não queremos, e repito, assim, de forma bem franca, fazer frente à SAF de forma desarrazoada. Queremos estar ao lado da SAF, ao lado. Contudo, respeito e consideração é moeda de troca. Se eles não tiverem esse comportamento conosco, nós temos que ter força para fazer frente a eles. Entende? Então, seria nesse sentido a minha manifestação à torcida Coxa Branca. Ok, obrigado, torcedor Coxa Branca. Esse foi mais um Pode Povão, falando sobre os bastidores do Curitiba. E em algum momento, nos próximos meses, a gente retorna com um novo entrevistado. Agradeço a audiência de todos e saudações alviverdes.